dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. Henrique, como está a nossa nave hoje aqui? Ó, nossa produção passou pra gente que tá tudo certo. Tá chegando no final do ano, Vlad. Por falar em final do ano, cara, eu tô muito indeciso. Muito indeciso. Nossa, agora que passou o Enem, então nem se fala, né, Vlad? Cara, não sei o que fazer. E pra você também que tá indeciso, a gente trouxe uma convidada muito especial que vai tirar muitas das suas dúvidas hoje. Sabe quem que é, Vlad? Quem? A nossa orientadora vocacional é formada em administração. Já deu pra adivinhar? Rapaz, quase. Ela tem 35 anos de carreira no mercado financeiro. Ela tem MBA em gestão de pessoas e análise comportamental. Você sabe quem que é, Vlad? Que currículo, hein? Nossa, eu acho que até uma amiga pessoa sua, né? Eu tenho o prazer de apresentar ela, Luciana Porto! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, dependendo do horário. Muito obrigada, é um prazer imenso ter aberto a Casa da Família para a gente conversar um pouquinho sobre tantas indecisões nesta época e sempre dos jovens. Então é um prazer imenso estar compartilhando aqui um pouco da minha história, da minha vivência e contribuir para você que está indeciso aí nos próximos passos. Vamos lá. E é muito louco, né? Porque a gente chega, quando acaba o ano, a gente fala assim, nossa, o que eu vou fazer no próximo ano? Eu não sei que caminho eu vou seguir. Por exemplo, a gente vai usar dois exemplos bem diferentes aqui. Ok. Um caso, para você entender um pouquinho, um caso hipotético aqui. Né? Eu já tenho uma certa idade, que não é tanta assim, não, né? Uma tá certa idade, tá tá conservado. E eu quero mudar de carreira. Eu acho que já contribuí tudo que eu precisava contribuir. E tem meu amigo Miranda aqui. Tá começando agora, uma pessoa mais jovem, que tá no começo de carreira, tá evoluindo gradativamente, mas ainda assim pode também ter algumas dúvidas que a pessoa quer mudar de carreira. Lu, você quer começar por quem? Quem é mais velho ou quem é mais novo? Ó, dúvida cruel! Não. Vamos começar então pelo mais velho. O mais velho. Vamos começar pelo mais velho, né? Então, por favor, então, eu vou fazer as honras da Vamos fazer casa. pelo mais velho. Para a gente começar, então, como é que você pode descrever o papel e a importância do orientador vocacional? A importância do orientador profissional é justamente essa, trazer esse acolhimento e esse movimento que está muito nebuloso, lucidez. Eu acho que o papel do orientador é trazer lucidez, clareza para os próximos passos, confiança e principalmente trazer condições para que o jovem ou a pessoa mais madura consiga fazer essa transição, essas mudanças, buscando o quê? Seus traços de personalidade, as suas questões profissionais, o mercado atual. Então o profissional ele precisa ter muita sensibilidade, empatia e o acolhimento. Então o que o orientador faz? Traz você para o mundo real, traz você para todas as possibilidades que você tem, dentro, no caso do Vlad, por exemplo, dentro de tudo que ele já viveu. Qual é o inventário que ele tem? Todas as possibilidades. Então, o orientador, ele pega toda essa sua bagagem e transforma em novas possibilidades. O que eu não considerei ainda? Que possibilidades que eu ainda não enxerguei? De que forma que eu posso aproveitar toda a minha experiência e agregar valores em outros segmentos, em outros mercados? Uma grande oportunidade é que as pessoas acham que trilhando um caminho da mesma área, ao mudar de área, é algo impossível. Não, é muito mais prático, muito mais fácil e real do que a gente possa imaginar. E como funciona com uma pessoa que é um pouco mais introvertida, uma pessoa mais tímida? Como que você acaba descobrindo essas informações, arrancando da pessoa essas informações? Pô? Sabe que essa parte é a mais legal, porque a pessoa, ela tímida, você vai fazendo aquele acolhimento e você vai entrando na intimidade dela, né? Então, como que é a relação com os amigos? O que ela escuta sempre dos amigos? Pô, Henrique, você manda muito bem, você é muito extrovertido, eu adoro ouvir essa podcast. Poxa, esse cara tem uma facilidade com a comunicação incrível, né? Ele é muito solto. Ah, o que você gosta? Putz, eu gosto eu adoro receber os meus amigos em casa. Pô, é uma pessoa que gosta de fazer um trabalho de recepção, ele gosta de fazer um trabalho de acolhimento. Ah, eu gosto de esportes. Então, assim, a pessoa introvertida, a gente vai buscando as características pessoais, as experiências que ele teve até aquele momento, e eu vou linkando e vou costurando as possibilidades profissionais. O que ele entende do mercado? Putz, você fala, como que funciona? O que você faz até hoje? O que você fez? E aí você vai trazendo as suas experiências e a gente vai costurando. Então, tanto a pessoa que fala muito ou a pessoa que fala pouco, ela traz a carga emocional dela e a de vida. Então, acho que o primeiro passo
Se a pessoa ela é muito tímida, é a gente acolher e trazer e reforços muito positivos, né? Eu acho que a gente usar a inteligência positiva dessa pessoa é fundamental para ela se soltar e para ela entender que ela pode muito e que seja tímido ou não, ela tem aí uma oportunidade ímpar de várias áreas. Então vamos começar com o meu case. Imagina, eu já tenho uma certa experiência profissional. Eu gosto de ter uma experiência, pra não falar a idade. Eu tenho uma certa experiência profissional. E eu falei assim, nossa, eu preciso agora porque é muito comum isso, a gente falar assim, pô, tô cansado dessa área, agora quero Tô mudar de saturado. área, né? Qual que seria meu primeiro passo, Lu, para eu poder mudar de área? Primeiro passo prático, né? Normalmente quando a gente chega nessa fase, a pessoa ela não quer muito blá blá blá, né? E a parte da orientação, ela tem um cunho emocional importante. É a gente fazer todos os assessments que o sistema oferece, né? O assessment direcionado, que é a parte técnica, onde eu faço o teste e a gente começa com a ferramenta muito concreta. Então a gente começa a tangibilizar essa sua experiência. Então a gente fez os testes, ok. Aí depois a gente pergunta, tá bom, qual que é o seu momento de vida? Eu preciso entender o que você... Normalmente a gente fala o que a gente não quer, né? Nessa fase, eu tô cansada disso, tô cansada daquilo, eu não quero isso, não. Eu não quero isso, perfeito, tá bom. Mas o que você quer da sua vida? Eu quero ter mais flexibilidade. Eu quero ter um propósito... É muito mais comum a pessoa saber o que ela não quer do que ela quer. Exatamente. Acho que o erro principal nosso quando vai escolher uma carreira é focar no que você não gosta ou do que você não quer. E a gente não é muito treinado para saber o que você gosta, o que você quer, né? Se eu perguntasse para vocês assim, fala para mim, quais 5 coisas que vocês gostam de fazer que não é comer, dormir, academia e sexo? Fala para mim. O que você gosta de fazer que não é comer? 5 coisas? Que não é comer, beber, dormir, trabalhar e sexo. Eu gosto de música, eu gosto de futebol, eu gosto de carros. É difícil escolher 5 coisas, né? Você consegue, vai? Gosto de apresentar, gosto de falar, gosto de me divertir, gosto de estar entre meus amigos, gosto de música. Perfeito. E aí depois a gente faz a seguinte pergunta. Que dessas 5 coisas já está inserido na sua atividade do seu dia a dia? O que dessas 5 coisas, dessas 3 coisas você faz diariamente? Muito disso vai ditar as tuas preferências, muito disso vai ditar os seus próximos passos. Então, agora, o que eu não quero é muito fácil de falar. Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Não. O que você quer? O que você gosta de fazer? O que você faz muito bem? Eu acho que essa parte da gente saber o que a gente vai querer e entender os nossos próprios gostos, eu acho que isso acaba dizendo muito tanto de criação quanto acho que do próprio desenvolvimento da pessoa ao longo da vida e descobrir o que a pessoa quer. Por exemplo, no caso do Vlad, né? Ele falou de várias coisas aí, né? Gosto de apresentação, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de amigos, gosto de apresentar. De música, de falar, de me comunicar. De comunicar, ok. Então, assim, a gente pega todos esses links e faz, tá bom. Se ele fosse começar uma profissão, ele precisa fazer uma formação técnica, ele precisa fazer uma formação acadêmica ou ele pode fazer uns cursos complementares para profissionalizar. Essa comunicação, toda essa facilidade, ele já consegue monetizar, ele já consegue emprestar ou imprimir essa experiência dele? Sim, né? Ele já está fazendo isso. Então, é isso que a gente faz como orientadora, é buscar todo esse repertório que você já tem e colocar essa pimenta do que você gosta de fazer, do que você faz e dos drives que você escuta as pessoas falando. Realmente, eu conheço o Vlad é sensacional. A forma como ele ensina, a forma como ele faz, ele tem uma linguagem que ele transita por vários públicos e ele adapta o discurso dele com quem ele quer conversar. Isso é uma habilidade importantíssima. E falando de habilidade, você como uma grande orientadora, quais habilidades você identifica como essenciais para quem é um orientador vocacional? Habilidades, alguma característica, alguma qualificação que a pessoa tem que ter? As principais qualificações de orientador, eu acho que é a parte da comunicação, a facilitação, a parte da empatia, da escuta ativa, né? A gente precisa escutar muito.
ter muita sensibilidade. O orientador, a gente tem toda essa parte técnica, né, de análise comportamental, todas essas ferramentas que a gente se ampara, todo esse conhecimento, mas por trás de um CNPJ, um CPF que te contrata, há uma pessoa. Então, acho que as principais habilidades é entender as dores dessa pessoa, porque o público que procura, 80%, ele não procura no momento em que ele está feliz, uma orientação. Ele procura no momento de dor. O jovem, por exemplo, ele tem uma pressão social, ele está lá na sala, ele tá, a pressão dele qual que é? Passar no vestibular, passar no Enem, né? Perfeito. E aí, dentro dele, ele não sabe nem para onde ele vai. Então, a habilidade principal do orientador é atingir essas angústias, essas dores e transformar isso em certeza. Transformar esse medo em oportunidade. Transformar essa dúvida e trazer ele para que ele não se sinta uma pessoa tão diferente, porque é normal ter dúvida, a gente vai ter dúvida ao longo das nossas vidas, então a habilidade de você transformar a dúvida na certeza de que ele pode fazer mais, da dor em oportunidade, da questão da insegurança em ele buscar valores comportamentais, valores que para ele não abre mão. Isso dita muito do que ele vai fazer profissionalmente. De prazeres, por exemplo, quantas pessoas os jovens falam, de repente ele ama animais e ele poderia simplesmente estar fazendo um curso, um técnico de veterinária, alguma coisa dessa natureza. Então, você percebe que quando o orientador ele invade essas dores e ele conhece um pouquinho com quem ele está contribuindo, ele traz muitas possibilidades que aquela pessoa nunca imaginou. Mas, nossa, isso pode virar uma profissão? Pode virar uma profissão. Então, por exemplo, ó, eu gosto de coisa prática, cara. Né? Acho que por isso que eu fiz exato. O negócio tem que ser papum, 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 papum. Tô muito indeciso. Eu não sei se eu faço farmácia, eu não sei se eu faço nutrição, pedagogia. Tô brincando que eu já sou pedagogo. Eu não sei se eu faço pedagogia, eu não sei se eu faço radiologia médica, biomedicina, ajuda aí, Análises clínicas, segurança do trabalho. Eu não sei se eu faço esses cursos, mas eu tô indeciso. Qual que é a minha indecisão? Como que eu vou selecionar um curso ou outro para mim? Ó, primeira coisa, assim, tô na dúvida, por exemplo, de fazer pedagogia, tô na dúvida se eu faço um técnico de veterinária, tô na dúvida se eu faço farmácia. Você fala assim, nossa, mas são áreas totalmente diferentes. Não, perfeito. O que a gente faz? Vamos olhar a grade escolar. Essa é a primeira coisa, a grade, a ementa, né? A grade dos cursos. Você que está com dúvida, não sei se eu faço farmácia, se eu faço veterinária, se eu faço radiologia, pedagogia, biomedicina. Primeira coisa, o que tem em comum essas áreas entre si? Acho que é o primeiro grande passo. Segundo, olhar de uma forma prática as matérias. Isso vai ditar muito das suas preferências e vai descartar 50% mais as opções. Feito isso, o que eu faço? Seleciono 3 a 4 profissionais de cada área para a gente fazer uma entrevista, um bate-papo e as pessoas contarem as suas trajetórias de uma forma rápida e precisa sobre a área. Porque a experiência dessas pessoas podem trazer muitos insights para você que tem dúvida. Então, um exemplo, vou fazer um técnico de veterinária. Tá bom, perfeito. Então, vamos falar com quem tem pet shop? Vamos falar quem trabalha com animais em ONG? Vamos falar com professores que dão aula? Porque às vezes a pessoa gosta do tema e ela tem um viés de ensinar. Então, ela pode fazer um curso e depois entrar para uma vida acadêmica. Então, se você está com dúvida, o primeiro passo é olha a ementa, há matérias, isso dita muito, grade curricular. Vamos conversar com os profissionais que estão no início, meio e final da carreira, o que deu certo, o que não deu errado. Isso com certeza ajuda você de 50% mais de tirar. Então, acho que desses 5 cursos, com certeza, Vlad e Henrique ficariam uns 2, 3 de fora já, automaticamente. E eu tive uma experiência, vê se faz sentido, Lu, no começo da minha carreira, né? Quando eu decidi fazer física, na verdade eu não queria nem fazer física, na verdade, era matemática, mas a exata estava dentro de mim. E no primeiro ano da faculdade comecei a fazer muita experiência, né? E eu sempre fui um cara, acho que tem muito a ver com o que a Lu falou, eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre quis saber por que as coisas aconteciam. Né? Então, a minha mãe falava com 5 anos de idade, eu consegui destruir um carrinho, acho que em 10 segundos, cara, para saber o que tinha dentro, como é que girava, carrinho de brinquedo, né? Enquanto ela conversava com quem deu o presente, já tinha destruído o carrinho. Mas para saber o que acontecia. E a física, ela me justifica isso, né? Ela mostra para mim como as coisas acontecem, como é que é a natureza. Porque física significa filosofia natural. Eu sempre curti muito isso. Quando eu fui entrevistar uma profissional para física médica,
Ali eu já desisti de ser físico médico. Por quê? Na minha jovem, né? Entrevistei assim, e ela passou para mim uma física médica que me destruiu. Assim, não quero ser nunca na minha vida, né? Só que eu falei, pô, será que eu posso me atentar só a um profissional? Não, eu vou buscar um outro profissional para saber se realmente é aquilo que eu quero. Aí eu pensei, meu, se eu cair na armadilha de pegar depois um profissional mal-humorado, eu não vou, porque eu sei que quando a gente é jovem, a gente tem muito essa, né, Lu? A gente vai muito pela simpatia. Sim, Às vezes a gente gosta de uma A gente disciplina, leva né? até o lado mais emocional, mas em conta. Muito, aquele professor que é legal, pô, gosta daquele professor, a gente acaba linkando isso, né? E eu falei, não, eu vou focar no que o profissional faz. Né? Então, quando eu ia para uma entrevista, eu focava no que ele ia fazer de realmente, mas não me apeguei à pessoa. Aí descobri que não tinha nada a ver com física médica. E eu já sabia que estava dentro de mim a questão de ensinar, né? Que tem tudo a ver com o que você falou. Então, pô, ensinar para mim é das coisas que eu mais amo na minha vida. Então, aí por isso que eu sou sócio. Se perguntar para mim se eu faria de novo, que curso que eu faria de novo, eu faria tudo igual novamente. Não mudaria nada. Porque eu gosto do que eu faço e eu acho que eu estou bem satisfeito das coisas que eu faço. Então, acho que quando você vai escolher, né, Lu, acho que tem que tomar cuidado para não pegar um profissional que te desanime. Não sei se eu exato. estou errado no que Por eu estou isso que falando. quando a gente fala que o orientador, ele é fundamental nesse processo, porque ele é uma pessoa neutra. Ele vai fazer esse filtro. E quando a gente fala de pegar perfis diferentes, de sucesso e de fases diferentes da carreira, é porque o jovem ele também romantiza muito, né? Ah, eu quero escolher uma carreira que dá dinheiro. Mas toda carreira tem uma trajetória a ser respeitada, né? São casos muito esporádicos que você já sai no rompante, que você já sai ganhando milhões. Tem essa construção e esse respeito por essa jornada de cada profissional. Então, por isso que é muito importante você orientar corretamente, preparar para fazer as perguntas corretas, para você não receber uma influência ou de um mau dia, ou de uma pessoa que realmente ele escolheu aquela profissão de forma equivocada. Claro que tem um aprendizado também, mas a gente faz o quê? Normalmente, esse cuidado que o Vlad falou, de você buscar pessoas que têm uma energia, que gostam do que fazem, e mostrar a realidade do dia como ela é. Como que é a rotina mesmo de trabalho? Como que é o dia a dia? Porque o jovem às vezes não sabe como que é a rotina de um professor. Ele acha que o professor, ele só está lá na sala de aula, mas tem a parte de preparação de uma aula, tem a correção das provas, tem as habilidades que ele precisa para se comunicar adequadamente, o tipo Preparar a aula. o tipo de público, né? Se ele vai estudar, se ele vai dar aula de manhã, à tarde e à noite, também modifica. Então a gente mostra para esse jovem que a conexão com o profissional, ele é muito importante e ajuda muito na escolha. Pô, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente de alguém que você ajudou a encontrar a carreira, ou alguém que já, que nem o Vlad citou, já estava numa carreira, começou a ficar desgastado, a ficar saturado com essa carreira, e a pessoa quis mudar? Ó, por exemplo, olhando aqui todo esse universo que a gente tem aqui, né? Eu peguei um jovem que ele estava na dúvida entre mercado de ações, porque ele admirava muito um youtuber e tinha muito vislumbre de muito dinheiro, mas ele tinha uma paixão pela nutrição. Então ele era uma pessoa gordinha, ele sofreu, né, ao longo da pandemia aí muito bullying, né? Porque ele era gordinho, ele não conseguia se encaixar. E depois foi quando entrou na pandemia, ele falou: "Não, eu quero fazer nutrição porque eu quero cuidar da minha vida". E aí ele tinha esse impacto entre o mercado de ações, ganhar dinheiro, e a nutrição. Então, quando a gente chegou, a gente foi justamente conversando. E aí o sonho dele era ser um nutricionista de grande sucesso na parte esportiva. Então, a gente colocou ele para conversar com um nutricionista que tinha sido da CBF, um nutricionista de academias e um nutricionista da parte hospitalar. E também falei para ele ir numa bolsa de valores, porque isso era importante também. A gente não pode nunca deixar de levar em consideração a proposta que ele traz. E aí, qual foi o maior case de sucesso? Ele se cuidou. Ele, ao longo de um ano, ele perdeu mais de 15 quilos. Ele identificou que o desejo dele era muito mais em ajudar pessoas, Olha que a bacana, hein? transformar a vida de pessoas. E aí ele entendeu que a parte do esporte era um hobby. Então ele ia ser sim um nutricionista esportivo, mas ele queria também entender por que a pessoa ficava obesa.
E aí, então, ele escolheu a parte da nutrição hospitalar junto com a parte de saúde mental. Então, é muito legal, porque ele também se descobriu que ele era obeso porque ele tinha muita dificuldade de comunicação com os pais. Ele não conseguia colocar o que ele gostava de fazer e como ele queria fazer. Então, quando a gente conseguiu fazer essa conexão, ele identificar a profissão, ele quebrou muitas cadeias que deixavam ele. Então, ele falou, não, já sei, eu quero a nutrição na parte da saúde mental em hospitais. E para você que está em casa nos escutando, né, nos vendo pelo YouTube, tá indeciso, cara, a gente tem muito curso aqui na FAMESC, que você pode vir aqui e agendar uma visita técnica, ver os nossos laboratórios, conversar com os nossos profissionais. Então fica aquele super convite para você, né? E que nem a Lu falou, ó, o cara lá de investimento em nutrição. Ah, eu quero visitar, por exemplo, técnico em farmácia, mas eu também quero ver o técnico em radiologia. Permeia, né? Para você ver qual onde você vai direcionar a tua área de ver as possibilidades. Isso aí. Eu diria que tem um curso que está bombando. É muito comum as pessoas hoje que estão estressadas e depois da pandemia também, que vem crescendo muito, é a paixão pela cozinha. Gastronomia vem revelando grandes oportunidades de negócio em vários setores. Olha a dica da professora, hein? Ô Lu, como é que você lida com os indivíduos que estão assim indecisos e confusos sobre as suas escolhas de carreiras? Olha, o primeiro momento é essa decisão, você falou, né? Quando você pega uma pessoa muito prática, esse acho que é o maior desafio, porque a pessoa está indecisa e ela não tem muito tempo, ela não gosta de muito... Cara, mas uma pessoa não é maleável? Tipo, ela não é acessível, né? Então, assim, acho que o grande desafio quando você pega uma pessoa muito indecisa, eu acho que é fazer essa quebra. Indecisa do quê, né? Aí eu não sei o que eu faço, tá bom. Você não sabe o que faz? Não tem nenhuma coisa que você gosta de fazer? Não, eu não gosto. Tá bom. O que você faz hoje que te dá prazer? Então, perceba que é um método que a gente tem o mesmo chassi sempre, assim. O que te dá prazer? Eu não sei o que eu faço. Tá bom, o que você gosta de fazer? Então, a indecisão dessas pessoas, a gente sempre busca através do quê? Do comportamento dela na escola, nos centros sociais e através de todas as ferramentas mais técnicas e através de entrevista. Então, essa metodologia, Vlad, ela é muito fiel, principalmente nas pessoas mais indecisas. Você precisa de usar processos cartesianos e científicos. Então, uma pessoa indecisa que ela não tem, ou uma pessoa muito prática, você precisa trazer dados para ela, né? Então, assim, como que ela funciona em determinada situação de estresse, como que ela funciona no ambiente de confiança dela, como que ela funciona quando ela tem que fazer as escolhas dela. Então, momento de indecisão, eu saio de um processo mais lúdico, menos emocional e passo para algo mais concreto, que são testes científicos, onde eu acompanho o momento dela atual e vou costurando se ela se enxerga daquele jeito, se ela se vê daquele jeito. E no final, eu nunca tive nenhum caso que a pessoa não saia com 3, 4 opções. Eu não me imaginava que eu podia fazer isso. Meu pai sempre me falou que eu sou muito instável, toda hora eu quero mudar. Tá bom, isso significa que você é uma pessoa ativa, que você precisa estar sempre experimentando coisas novas. Você tem um nível de curiosidade bastante importante. Quais as áreas que você precisa ser muito criativo? Quais as áreas que você precisa ter uma curiosidade, estar pesquisando o tempo todo? E aí a gente vai dando drives. Eu nunca falo essa ou aquela área. Eu vou provocando para que essa indecisão que está a princípio dentro, ela vire de uma forma clara com o comportamento dela. Lu, agora eu vou passar a bola para esse garoto aqui, ó. Olá. Que ele tá indeciso, acabou de fazer o ensino médio, não sabe qual curso vai fazer. Agora você vai trabalhar com esse cara aqui que tá com essa indecisão, esse jovem rapaz aqui, ó. Por onde a gente começa se tratando de um público mais jovem, não sendo uma pessoa que já está em carreira, uma pessoa que já tem uma formação ali, uma pessoa crua? Vamos fazer um teatrinho? Vamos. Pode ser? Um teatrinho Eu aqui? topo. Agora? Adoro experimentar. Agora me animou aqui, Vamos me lá. animou aqui agora. Até arrumou o microfone aqui. O Henrique, você está me falando que você acabou de fazer o Enem. Acabei de fazer o Enem. Perfeito. A sua porta de entrada vai ser exclusivamente o Enem? Sim, eu não tenho, acho que, tantas condições financeiras no momento, eu ainda não trabalho.
Tá bom, então você está aberto a faculdades particulares, que aceitam a nota do Enem, aquela coisa perfeita. Sim. Tem passou alguma coisa pela tua cabeça ao longo desses anos? Eu gosto de conversar bastante. Conversar bastante, Conversar bastante. tá? Você gosta de conversar, mas pode ser uma conversa direta ou uma conversa indireta? Com câmeras, pessoal, por telefone, Em geral, eu acho geral, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. comunicar. Então, trabalhar em escritório fechadinho, Não tanto. não, 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 não. tá bom. O que mais você gosta de fazer no seu dia a dia? Eu gosto de ouvir música, eu gosto de tomar sol, de ficar na rua. Ajuda aí, Vlad, não sei. Agora me fala uma coisa, você falou tudo isso, né? Sim, Flexibilidade de horário, indiferente. Eu indiferente. sou uma pessoa ativa, acho que tanto de dia, de noite, de madrugada, de tarde, Funciona a qualquer horário qualquer do horário. dia. Se precisar trabalhar sábado, domingo e feriado, Também, também. sem problema nenhum. Tá bom. Gosta de escrever? De escrever, eu não gosto de escrever, mas gosto de ler. Eu prefiro ler do que escrever. Você prefere ler do que escrever? Prefiro ler do que Ler do escrever. que escrever. Sim. Porque a tua parte de comunicação ela é muito mais ativa, né? Isso. É Então, muito mais verbal é do que muito algo mais escrito. verbal. Quando você parte da parte da comunicação, que você gosta de estar com gente, conversando, falando, lendo, o que que passa na tua cabeça em termos de profissão? O que que você já olhou? Por exemplo, quem é a pessoa aí que você se inspira hoje? Nossa. Por exemplo, assim, quando você fala de comunicação, Sim. que pessoa que você se inspira, assim, que você olha e fala assim, nossa, esse comunicador é muito legal. Não precisa ser nada muito Eu formal. gosto de uma área mais um pouco esportiva. Tem um influenciador chamado Fred, que ele é um influenciador da área esportiva. Então, ele é uma pessoa que se comunica bem, fala de temas que eu gosto, tem um estilo muito parecido com o estilo que eu gosto. E eu acho que é ele. Poderia ser uma inspiração hoje em dia. Perfeito. E você já teve curiosidade de ver a trajetória dele, em termos do currículo dele, que ele fez, que Já, formação? já E o fui que chamou a atrás. atenção quando você olha para o Fred? Eu acho que em questão da minha pessoa, eu acho que é um pouco mais de identificação. Uma pessoa que não tinha ninguém na área, Tá ninguém da família, bom? ninguém, nenhum contato próximo, resolveu se aventurar. E por ser o centro das atenções na família, querer fazer graça, a pessoa que se comunica bem, o pessoal, minha família acabou sempre comunicando: ah, você fala bem, você tem talento para isso, você gosta, você faz apresentação. Até em seminários no colégio, quando eu estava no ensino médio, sempre fui mais valorizado em questão disso, então acabei dando assim, uma olhada no currículo dele, a formação, E o que que chamou a carreira. atenção quando você olhou O que, que me chamou a atenção na nele? formação dele, assim? Que cursos que, por exemplo, você, olhando toda essa sua habilidade de comunicação, de você conversar, de você falar, de Ele você sempre se fez. preparar, o que que você acha que tenha sentido para você? Eu acho que ele acabou fazendo um jornalismo e eu acabei fazendo rádio e TV. Eu queria fazer tanto a parte prática, que eu acho que essa é a pessoa na frente das câmeras, só que também entender, que nem o Vlad disse, a parte de como funciona, como é os bastidores, porque tem uma pessoa que opera a câmera, uma que opera o microfone. Muito bom. Então, assim, você percebe que quando você fala que você está em dúvida, aí você consegue me trazer no seu discurso sempre reforços muito positivos de algumas características que podem nortear e já estão norteando a tua carreira, como uma comunicação assertiva, um desprendimento, uma facilidade com rádio, TV. E quando você busca uma referência, você busca as referências justamente que venham ao encontro das suas facilidades. Então, o que a gente pode fazer de uma forma concreta é fazer toda a parte ferramental para abrir mais o seu leque através das suas habilidades, materializando quais são as opções técnicas dessa sua comunicação. Então a gente usa os testes, depois que a gente faz todo esse movimento, essa conexão dessas perguntas, eu aplicaria o teste para você aqui para a gente fechar esse movimento. Mas olha o que é mais legal, você consegue fazer o link com a tua experiência de vida ao longo do que todo mundo foi falando para você que você faz bem. Quando você se conecta com uma pessoa, você vai lá buscar o currículo dela e o currículo dela fala muito com as tuas expectativas.
Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Rapaz, que E viagem, aí, hein? no seu Nossa. caso, você foi conhecer a parte do back-office, né? A parte de retaguarda. Só Isso. que a comunicação, quando você fala, por exemplo, assim, eu sou muito melhor lendo do que escrevendo. Então, a gente vai olhar, putz, que parte do jornalismo que você capta melhor a leitura e a escrita? Porque no jornalismo, normalmente, a gente imagina da pessoa tendo uma boa escrita. Putz, Sim. eu posso não gostar. Mas o quanto determinada área vai exigir de mim a escrita? Se for Isso. 80%, não é o teu caminho. Não fazia ideia disso. Então, por isso que quando a gente vai fazer uma orientação, eu não posso desprezar de que forma que a pessoa responde a alguns estímulos, porque eu não posso também deixar de entender os drives que ela faz melhor. Então, ela é uma pessoa que se apresenta bem. Então, quando você dá o exemplo, por exemplo, da escola, então tem aquela pessoa que ela é muito boa para fazer as apresentações em PDF, né? Aquela pessoa que vai fazer a pesquisa, a curadoria, e tem aquela pessoa que vai apresentar para a banca. Não é quando a gente faz trabalho em grupo? Sim. Você provavelmente é aquele cara que vai apresentar para a banca. Sim, eu sempre acabei puxando um pouco mais desse Entendeu? lado. Agora, se eu pego uma pessoa que gosta muito da comunicação, muito da pesquisa, muito mais, ele vai ficar lá por trás da curadoria. Aquela pessoa que é muito detalhista, que gosta muito dos detalhes, ela vai ficar com a parte do PDF, a parte da estruturação, a parte da arquitetura. Então, eu posso ter uma mesma pessoa que curte muito comunicação, mas os traços de personalidade dela faz com que ela atue dentro de um nicho. Se a gente colocar o médico, por exemplo, fica muito claro isso. Você pode pegar 3, 4 tipos de médicos e o médico ele ser mais extrovertido, mais introspectivo, aquele cara de absoluta paixão pela pesquisa e aquele cara que gosta de ficar soltando na retaguarda. Então, é aquele cara que vai fazer ultrassom da retaguarda, pesquisa um biomédico, ele vai trabalhar com pesquisas, com a ciência, aquele introspectivo, que ele talvez, detalhes, ele fique mais numa parte mais técnica de uma cirurgia, aquele muito dinâmico que não aguenta, não suporta a rotina, ele vai ser um cara que vai atuar provavelmente nas linhas de resgates, na linha de pronto-socorro. Então, eu posso ter o mesmo profissional com vários perfis. Então, olha a importância da De ter gente contato com ouvir a área, de a tua entender a pessoa. história, ouvir quais são, e muitas vezes muitos dos defeitos que a gente escuta, nos defeitos que a gente escuta dentro de casa, tem sinais muito importantes de grandes aptidões reprimidas. Então, acho que o que a Lu falou é escolher um curso e dentro desse curso ver qual é o leque, qual é para onde As você vai possibilidades. se direcionar para você quer trabalhar, né? E aí a gente pode, nossa, aí dá para citar N cursos, né? Por exemplo, você pega aí curso de farmácia, pode trabalhar numa Você pode drogaria. trabalhar numa drogaria, numa Nossa, indústria, você pode trabalhar numa indústria farmacêutica, você pode trabalhar, por exemplo, segurança do trabalho. Você pode, por exemplo, trabalhar em várias empresas que têm um determinado número de profissionais que ele precisa de ter aqueles contratos do EPI. Você pode trabalhar com programas que vendem documentos, né, ESP, você tem um monte de leques. Você pode trabalhar em indústrias, por exemplo, a parte de veterinária. Você pode trabalhar num pet shop, você pode trabalhar dentro de ONGs, pedagogia, você pode trabalhar em escolas, você nossa, o pode leque é trabalhar. enorme. Então, assim, Cursos, a tudo. pedagogia não necessariamente você precisa ser um coordenador pedagógico, você pode ser um professor que entra dentro de sala de aula. Então, o legal é você entender naquela profissão qual é o caminho que faz mais sentido para você. Pô, e aí, quais que acabam sendo esses desafios mais comuns nessa tomada de decisão da carreira das pessoas e como que você ajuda eles a enfrentar essas decisões? Eu acho que a gente tem que. É que parece que a gente está falando sendo redundante, mas eu Sim. acho que para um jovem, você tem que colocar ele na linha da frente. Então, se o cara ele fala assim, eu estou numa dúvida nessa carreira, então a gente combinar uma jornada, principalmente se ele tem a agenda disponível, e eu levar ele em loco. Então, eu levo ele em loco naquela profissão, a gente combina com os profissionais da área e ele vai lá. Ele vai ter a experiência de um dia, de uma semana, de uma hora, para que ele possa sentir. O jovem, ele não tem essa experiência, por exemplo, na comparação que a gente fez de um profissional maduro, né? Que teve algumas experiências, teve algumas dores. O jovem não tem. Então, ele tem aquele romantismo, ou do que ele vê pela internet, ou do que ele escuta. E aí, a gente precisa tangibilizar isso para ele. Então, de que forma que você faz? Você senta com ele,
Você dá a orientação para ele olhar desde uma grade e você vai com ele no local, você faz a intermediação. Eu não deixo ele fazer as entrevistas sozinhos, eu faço a intermediação. A gente programa as perguntas com a forma como ele gosta de falar, quais são as dúvidas dele. Eu fico nos bastidores acompanhando e dando os drives para ele. Ele visita. Então, quero trabalhar com essa parte de rede social. Então, por que não ver uma estrutura dessa? O que está por trás de você fazer um podcast? O que está por trás de você fazer quais são habilidades que você precisa ter? Que vícios de linguagem você precisa corrigir? Então, aí a gente vai mostrando para esse jovem desta forma. Então, essas indecisões normalmente elas se transformam em inúmeras possibilidades, porque a indecisão nada mais é do que como se ele estivesse com uma venda nos olhos. Quando você tira, ele vê que, putz, eu tenho muita opção. Então, normalmente a indecisão é prática. É você levar o cara para a prática. E aí tem um desafio muito grande, né? Que acho que é a questão da família, né, Lu? Porque às vezes o jovem ele tem um caminho que ele acha que é legal, mas às vezes a família não concorda muito com esse caminho. E às vezes, né, essa parte financeira é o pai que acaba, ou a mãe, ou o responsável que acaba bancando, né? Então, Lu, qual que é a importância da família nesse processo de escolha de profissão dos nossos jovens de hoje? A influência também, né? Eu entendo que ela é um trabalho que tem que ser feito a 6 mãos, né? Do orientador, dos pais e dos filhos. É demais de importante, porque primeiro que a gente precisa alinhar as expectativas dos pais com os filhos. Porque o pai, de um modo geral, os pais, ele quer só o melhor para os filhos. A gente parte desse princípio básico. Ele quer que o filho seja feliz, né? E aí a gente só precisa traduzir para esse jovem qual é a expectativa do pai. E aí eu converso com os pais e faço esse meio de campo. Deixa eu traduzir esse movimento. Por quê? Porque às vezes o filho ele tem uma expectativa baseada nas frustrações dos pais. Então, quando a gente consegue alinhar isso, que o desejo do pai é que ele escolha uma carreira, que ele seja feliz, e que esse jovem consegue entender que a jornada do pai é do pai, que a jornada da mãe é da mãe, e ele pode construir a sua própria jornada, é um grande desafio. Então, a orientação, nem sempre ela consegue ser tão tática no primeiro momento como as pessoas querem, assim, do tipo assim, qual que é a minha escolha? Porque tem todo esse conjunto por trás. Então, de que forma que a gente ajuda? Conversando com a família, conversando numa sessão com os pais, fazendo juntos testes, os pais fazendo os mesmos testes dos filhos, eles conversando e eu intermediando. Que deixa que você vê legal no seu filho? Interagindo com ele. Que defeito que você vê? O que você escuta o seu pai te falando? Você é muito bagunceiro, você é muito isso, muito aquilo. Tá bom. E aí depois com o teste, eles começam a ler e de repente aquela dúvida ou aquela incerteza, os pais começam entender e apoiar o filho nessa decisão. E quando a gente também traz um pouquinho, né? Por que quando ele fala, eu quero fazer, aconteceu, por exemplo, eu quero fazer engenharia, mas meu pai quer que eu faça direito. Tá bom. E a gente pergunta, por que, pai, você acha que o direito vai ser melhor para ele do que a engenharia? Vamos fazer um teatrinho. Gostei desse teatro que a Lu nos sugeriu. Então imagina que nós estamos aqui. Você é meu filho. E aí, papai? Pior que ele tem idade para ser meu filho mesmo. Né? Só que eu quero que esse cara faça biomedicina aqui na FAMESP. Por quê? Mas eu quero fazer eu trabalho em biomedicina, né? Tenho amigos que são biomédicos e eu quero que o Henrique faça biomedicina na FAMESP. Mas eu quero fazer veterinária. Eu gosto de mexer com os animais. A gente tem 3 cachorros, 2 periquitos em casa. E agora? Eu tenho essa facilidade. O que dizer para mim e o que dizer para ele? É um teatrinho real. Teatrinho. Vocês me procuraram, estão na minha sala. Isso. Eu tô no fogo cruzado, né? Isso. O pai é o que paga, o pai é o que manda. O pai é daquele como assim, eu quero, manda como quem eu pode, quero. manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E aí o pai me contrata porque ele quer que eu transforme a sua decisão da veterinária em biomedicina. Isso. Né? É esse, né? O Isso fogo aí. cruzado, né? Ele foi lá e conversou comigo antes, falou assim, Luciano, olha, ele quer fazer veterinária, mas eu tô te contratando porque eu quero que você transforme a cabecinha dele para ele fazer
biomedicina. Fazer o que eu quero. Né? Isso aí. Fazer o que eu quero, é isso, Que eu né? acho que é melhor Que é para ele. melhor para ele. Porque eu sou o pai, eu acho que é o melhor para você e tem que ser do jeito que eu quero. Aí a gente começa na prática, né? Sim. Vlad, me conta um pouco do que você espera pro Henrique na escolha profissional. Ah, porque assim, ó, como eu fui um profissional bem sucedido nessa área de biomedicina, eu quero que ele continue meu legado, que ele goste bem da biomedicina. Henrique, como que você enxerga teu pai como profissional? Eu acho que ele é um ótimo profissional, ele é referência na área, só que ele foi pouco presente devido a se dedicar muito ao trabalho. Boa. Perfeito. E o que você, por exemplo, quando você fala da veterinária, o que você busca? O que você imagina assim? Putz, vou fazer técnico em veterinária lá na FAMESP, né? Que você falou, putz, meu pai quer que faça biomedicina, eu quero fazer técnico em enfermagem, quer técnico em veterinária lá na FAMESP. O que você espera com esse curso? Assim, o que você espera atingir? Eu espero atingir sucesso, Tá principalmente, bom. porque eu quero conhecer como os animais são, poder cuidar deles, do mesmo modo que meu pai cuidava das pessoas, indiretamente ou diretamente. É isso que eu espero. E quando você escuta isso, daí ele fala, tipo assim, putz, que ele tem uma baita admiração pela tua carreira, que você fez uma trilha bem bacana e que ele gostaria de experimentar numa mesma linha de cuidados, mas ao invés de cuidar de pessoas, cuidar de animais. O cuidado fez muito sentido para mim, bastante sentido. Quando eu fiz minha biomedicina, né, eu queria levar ajuda às pessoas, né, encontrar um meio de ajudar essas pessoas. E você falando agora que vai ajudar também, eu acho que a gente chega num acordo que é ajudar outra pessoa, o próximo. E próximo. que a tua experiência como biomédico, essa experiência toda que você teve nessa área, você pode contribuir com ele nesse momento dessa escolha? Ó, Você como pai. eu como pai, quais as escolhas que eu gostaria que você fizesse? Primeiro, pensa sempre no outro. A profissão nunca é pra gente. Sim. Quando a gente escolhe É prover um serviço. sempre, né? Eu falo assim, que quando você vai ter que escolher uma profissão, escolha pensando no outro, né? Como que você vai ajudar o outro? Porque ninguém faz uma profissão para si só, né? Todas as profissões, qualquer coisa que você faça, é sempre pro outro que você Sempre faz. envolvido alguém. Eu acho que se você pensar no outro primeiro, o que você pode te ajudar, o que você pode incrementar pro outro, eu acho que é um caminho bacana que você pode seguir. Quando ele fala desse cuidado pelo outro, né? A gente está falando aí de um cuidado de animais, né? Que eles não falam e que, de repente, você tem que ir pela sensibilidade, né? Pelo olharzinho daquele animalzinho indefeso. O que mais te toca quando você escuta essa fala do seu pai, de servir o outro? E o que você pensa, assim, com relação quando você olha para os animais? Eu acho que é tentar entender eles e como eles não falam, eles não se comunicam ativamente, que nem nós seres humanos, eu acho que seria entender eles e prover o que é melhor para eles naquele momento. Do mesmo jeito que o meu pai está tentando cuidar de mim numa decisão melhor, eu quero poder ofertar para uma pessoa que tem condição, uma pessoa que não tem, mas o melhor cuidado para aquele ente. Porque querendo ou não, você acaba sendo um familiar. E muito legal quando você coloca isso, né? No primeiro momento, quando você contrapôs a oferta dele, que era seguir o legado dele, você falou com relação ao tempo, né? Que você acha que a biomedicina tem uma jornada muito mais extensa, tudo mais. Você entende que a veterinária teria uma jornada que você pudesse administrar de uma forma mais proporcional para o que você deseja, ter um pouco mais de flexibilidade? Sim, eu penso quando pensei em cursar medicina veterinária. Medicina Técnico, veterinária. você falou que ia Voltando. começar pelo técnico de veterinária, né? Co- Para você se familiarizar, entender melhor o mercado, você iniciaria por um técnico, né? Quando eu comecei pensando nesse técnico em veterinária, eu pensei mais nessa parte de eu conseguir administrar, entender como funciona um negócio, até ter minha própria clínica no futuro, e mais principalmente em questão do tempo, de ter, acho que um tempo um pouco mais maleável para eu poder dedicar tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. Quando você escuta essa fala mais organizada, você como pai, se sente confortável em apoiá-lo nessa decisão? Eu acho que agora você tocou no ponto principal da organização. Então me conforta como pai saber que ele está se organizando para as escolhas dele. Então, assim, nesse teatrinho que a gente está fazendo aqui,
Qual que é o trabalho do orientador quando a gente tem situações bem adversas assim? Perceber que a gente faz muito mais perguntas do que faz o texto correr, né? A gente sempre provoca muito mais a interação e principalmente valorizando muito o respeito mútuo das decisões um do outro. Às vezes converge, às vezes não converge. Então, depende muito da intensidade de cada um. Mas a proposta principal é sempre esta, é fazer o outro olhar a admiração que o outro tem, mas também ficar muito atenta ao porquê que o outro nega a conduta do pai. Por quê? E o que está por trás? Então, quando a gente consegue fazer com que ambos se escutem, qual que é o desejo, nosso passo é organizar o raciocínio, organizar a fala e mostrar para ambos se os desejos estão fazendo sentido para os valores pessoais dessa família. Porque Rapaz. se o jovem ele não tem autonomia para tomar decisão, ele não tem autonomia financeira, ele não tem autonomia emocional, a importância dos pais nesse movimento, eu diria que ele chega a ser mais de 50%, porque o jovem não consegue tomar a decisão só. Então, o papel do orientador é fazer esse meio de campo para que não haja o certo ou o errado. Aqui não tem a figura do pai que manda o filho que obedece. Tem a figura de um pai provedor que ele quer que o filho seja muito feliz e ele baseia o sucesso dele nessa felicidade. E a gente tem a capacidade de mostrar para o pai que ele pode ser feliz com várias outras escolhas. O pai acaba tendo boas expectativas, o Exato, e filho sempre tem as suas respeitando vontades. muito a história de vida dessa família, né? Eu acho que a gente trazer um olhar de respeito do filho para a história do pai, do filho para o legado do pai, e a gente transformar essas questões numa escolha mais assertiva. Acho que esse é o papel fundamental do orientador nesses desafios. Eu acho que como pai também, né? Eu acho que é você abrir o leque pro teu filho também, né? Se fizer sentido ter isso aconteceu com o meu filho mais velho. Ele trabalhava em farmácia e ele tinha um sonho de trabalhar com rede social. E aí ele trabalhou um ano em farmácia e perguntou para mim, pai, o que eu faço agora? Né? Paro de trabalhar para viver o meu sonho, para ir atrás do meu sonho, ou eu continuo trabalhando? Aí eu falei, olha, dei as possibilidades de um e dei as possibilidades do outro, para ver o que ele vai decidir, que eu acho muito legal Exato. isso, né? Não a gente assumir a responsabilidade pelo outro, mas deixar ele assumir também a sua Sim, a gente tem as responsabilidade. nossas expectativas referentes, eu acho que ao Sim, filho, mas sim deixar a parte de influência totalmente a ele. sim. Ao que é cabível às expectativas do filho naquele momento. Porque é lógico, né? Para a minha geração, né? Ela sempre foi favorável ao quê? Trabalho, Ao trabalho. CLT. A nossa segurança, né? A lua da minha geração, Sim, sim. a gente sonhava sempre em ser CLT, que não é hoje, né? O que os jovens buscam. Né? Não. Então eu não deixei a minha expectativa, não, filho, você pode continuar na farmácia, porque lá você é registrado, você vai ter o teu dinheiro, etc e tal. Eu dei para ele a opção da escolha, né? E hoje ele, né, ele gere um Instagram, né, chamado EcoUp, que trabalha com sustentabilidade, com mais de 620 mil seguidores. Aí, ó. Então eu deixei ele seguir o sonho dele, né? Eu acho que a gente ficaria conversando com a Lu aqui. 2 dias, 3 dias, uma semana. Nossa Muito senhora! tempo. Trocentas horas, né? Porque a gente vai perguntando, a gente vai se empolgando, né? Até a parte do teatro mesmo, é algo diferente, mas querendo ou não, acaba tirando dúvida de quem tá em casa. A gente se insere no papel de pai, de filho, e até tirando próprias dúvidas. Porque é um cenário real e a gente acaba cada vez mais entendendo um lado do outro, entender como que funciona os desafios, as mudanças comportamentais, de que modo que a gente é influenciado pelo nosso ambiente social, pelos pais, amigos. Então, acho que o principal seria esse ponto do programa de hoje. Esse é o momento que a gente não gosta, porque assim, quando bate papo é gostoso, Lu, dá vontade de ficar aqui horas e horas e horas falando Conversando. contigo. Então a gente queria muito, muito, muito te agradecer, estar conosco aqui, muito obrigado. Aqui é aquela hora que você faz a ponta aqui, ó. Para você que gostou do episódio de hoje, acesse o site da FAMESP aqui, confira os cursos que você pode ter interesse. Estão todos aqui embaixo no link www.famesp.com.br. É isso mesmo, Vlad? É isso aí.
Nos siga nas redes sociais, SamesPcast, siga o Vlad, me siga. E pra você, a gente tem algum contato, WhatsApp, Instagram? Tem, sim. Eu fico à disposição no WhatsApp, no 11 99747 2172 e também vinculado à Clínica Multidisciplinar Alessandra Assis, que também por esse mesmo contato vocês me acham lá também. Se você tem dúvidas na sua profissão, fique confortável porque você não está sozinho. Isso é apenas um momento de vida que isso a gente consegue resolver com muito amor e carinho e muito amparo. Então, para você que tem dúvida, entre em contato com a Pro. Os links estão aqui embaixo. Deixe o seu like se você gostou do programa de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E Vlad, agora é com você, hein? Não, eu queria antes agradecer aqui. Ah, Posso agradecer? claro, com certeza. Eu já ia fazer o final. Eu queria agradecer aqui o desafio de falar de um assunto absolutamente complexo e intangível com um físico, né? Porque ele quer o tempo inteiro a materialização de algo tão complexo. E ele foi brilhante, vocês foram brilhantes na condução, foi um prazer imenso, né? Viver isto hoje aqui. E espero ter contribuído um pouquinho, que seja Nossa, com a muito. angústia de milhões de Sem jovens dúvidas. numa fase tão maravilhosa, mas numa fase de Cheia de muita incertezas, de expectativa, de dúvidas. incertezas, de dúvidas, e que gera muita angústia. Então, acho que o maior legado, meu propósito maior de vida é fazer com que essas pessoas consigam trilhar um caminho de paz e de propósito, que eu acho que é isso que faz sentido nas nossas vidas. Então, muito obrigada pelo carinho e parabéns pela condução divina aí do É! Como a gente sempre encerra esse nosso programa, que foi maravilhoso, por sinal. Lu, qual é o seu método de sucesso? Meu método de sucesso hoje, eu digo claramente, que é quando o outro é o meu principal olhar. É quando eu consigo colocar o outro dentro de uma linha de raciocínio, dele enxergar ele como muito mais do que escolher uma profissão. É ele escolher um propósito de vida. Então, eu acho que quando eu consigo essa conexão que vem da alma, não vem do monetizar a escolha dele, é um método que eu posso falar assim, não, eu realizei o meu método e esse método de sucesso. É um método que a pessoa busca o propósito de vida dela. Se fala muito sobre isso, mas existe ainda um caminho muito longo para ser percorrido, né? Que é a gente ficar atento ao que o nosso coração fala, né? Como a gente pode ser melhor hoje comparado com o de ontem. E tem muito a ver com o que a gente vai fazer durante a nossa trajetória profissional, porque a gente sai de casa e a maior parte do nosso tempo está nas nossas horas de trabalho. Sim. Então, escolher com propriedade, com amor, esse é o nosso método de sucesso. Então, é você escolher aquilo que faz sentido para a tua essência, para os teus valores. E o restante vem. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa de hoje e a gente aguarda você aí aonde você estiver para nosso próximo episódio. Valeu e até a próxima! Essa mensagem. Sarrafo lá em cima, rapaz!